Pantera Negra, parabéns pelo título, mais um em uma semana. E tem fôlego pra mais, hein? Contente com tudo isso que está acontecendo aqui comigo no Botafogo. Desde a minha primeira entrevista, quando eu cheguei aqui, eu falei que o Botafogo precisa estar lá no topo, porque é um clube que sofreu muito. Então, graças a Deus, junto com os jogadores, com a comissão técnica, a gente está proporcionando isso para a torcida. Então, isso é um orgulho para mim. Estou bastante orgulhoso de tudo que vem acontecendo comigo nessa temporada. Uma temporada, uma das melhores da minha carreira. Só agradecer a Deus mesmo, a minha família, quem está ao meu redor, minha esposa, minha noiva e minha esposa, minha mãe, todo mundo. Só tenho que agradecer os caras que trabalham comigo, Cadu, o Fábio Leonardo, todo mundo, Cleiton. Só tenho que agradecer a eles, porque foi todo mundo que esteve comigo ali no momento de dificuldade e no momento de alegria também. Sempre esteve comigo, então só agradecer. Agora vamos desfrutar que somos campeão brasileiro. Cara, é muito troféu. Você está recebendo aí, ó, melhor atacante, craque do campeonato. Você tatuou a Libertadores na sua panturrilha. Vai tatuar a taça de Brasileirão. Quais são as próximas tatuagens que você está planejando aí, Luiz? Sim, eu queria eternizar essa taça na minha perna, porque é uma taça muito importante para o Botafogo, para mim, Libertadores. Então eu queria fazer essa tatuagem, porque é muito difícil chegar até o final da Libertadores. Então foi um sacrifício imenso da equipe, de todo mundo, dos torcedores. Então por isso que eu queria eternizar essa taça na minha perna. Carlos Gil, Luiz, querido, parabéns pelo título, Luiz Roberto. Sim, porque a gente tem a definição do Brasileirão, a decepção dos jogadores do Palmeiras e a emoção do time do Fluminense. Tá aí o Thiago Silva. Obviamente que nós sabemos que o Fluminense teve uma temporada muito difícil. Está lá o Marcão, que faz parte da comissão técnica permanente do Fluminense, que ganha do Palmeiras em São Paulo por 1-0. E o tricolor permanece, vai disputar o Super Mundial o ano que vem. O Fluminense segue na Série A. Quem caiu foi o Atlético Paranaense. Imagens de Belo Horizonte. Dali o Éder Aleixo, craque histórico do Atlético, do Hulk, que bateu o pênalti. E o Micael, o goleiro, defendeu, mas o Rubens fez o gol na sua. Contra o Internacional. E o Gabigol chegou a 161 gols em 308 jogos com a camisa do Flamengo. 15 títulos conquistados e um gol hoje. Um gol da despedida ou de um até logo no Maracanã lotado, fazendo e rendendo homenagens àquele que se junta a Zico, a Maestro Júnior
Arrascaeta e Bruno Henrique com 13 títulos conquistados. Imagens da última rodada. Imagens que marcam a conquista do Botafogo, a despedida de Gabigol, o rebaixamento do Furacão, o salvamento, a permanência do Fluminense, a catarse da torcida do Bahia, que desde 1989 não disputava a Libertadores e ela está de volta. A torcida do Bahia e o seu time querido. Palmeiras 0, Fluminense 1, Atlético 1, Atlético Paranaense rebaixado 0, Bragantino 5-1 no Criciúma, Cruzeiro 1-0 no Juventude, não foi suficiente. Bahia 2-0 no Goianiense. Vitória que bota o Bahia na Libertadores. E ainda tivemos Flamengo e Vitória 2-2. Fortaleza, mais uma vez Castelão lotado 3-0 sobre o Internacional. Grêmio, Corinthians 3-0 para o Corinthians. Finalzinho, Depay fez o gol. E o Vasco que venceu com gols do Verratti, o Cuiabá, por 2-1 jogando na Arena Pantanal. Então, meus amigos, antes da premiação, vai começar agora. Aí, Luiz Henrique. Craque do campeonato. Troféu Roberto Dinamite. Será dividido? Não, teremos dois, evidente. Para Alejandro, do Vitória, e Yuri Alberto, do Corinthians. Savarino, que gol fez o Savarino hoje aqui no Nilton. E o nosso drone, vai mergulhando, cuidado aí, pilota direito. Craques pilotando o nosso drone. Luiz, você citou uma faixa, né? Temos jogadores hoje aqui falando, Luiz. Ao som de Bete Carvalho. Bastos e Barbosa falando aqui. Vamos lá, então. Muito orgulho, não é? Isso mostra que o trabalho supera tudo. E temos um grupo muito trabalhador, é motivo de orgulho. Não há palavra para poder descrever. Conforme o Barbosa disse, nós entramos na história do clube. E só foi possível porque a gente trabalhou muito desde o início da temporada. E não há outro caminho se não for o trabalho. E estamos felizes por isso. Bastos, Barbosa, vocês são dois representantes do futebol internacional, um angolano, um argentino, num clube que tem tanta história no futebol brasileiro, internacionalizando essa marca Botafogo. Também tem um Mundial por aí também, né, Barbosa? Sim. Falei recém, é incrível. É um sonho que hoje fiz realidade. A voz da torcida, o Bastos e a torcida está muito preocupada com a tua condição. Como é que você está para o Mundial aí a partir de quarta-feira? Tenho melhorado dia após dia, agora tenho de pensar em recuperar bem e voltar o mais rápido possível para poder ajudar o Botafogo. Na quarta é difícil? Como? Para jogar na quarta é difícil? Eu quero voltar o mais rápido possível. Agora tenho de respeitar esse processo de recuperação e quando estiver pronto, estarei à disponibilidade do treinador. Parabéns aí, a melhor dupla de defesa do Campeonato Brasileiro aí, Luiz. E quando você perguntou pro Bastos, vai jogar quarta-feira? O Bastos é angolano, tá, gente? Por isso que ele tem esse português com um leve sotaque diferente daquele que nós estamos habituados, né? E o Barbosa balançando a cabeça. Sim, é lógico, né? Uma dupla que jogou demais. Marlon Freitas, grande capitão. Rafael, 8 meses depois, voltando a ser relacionado. E a classificação, então, do Campeonato Brasileiro, a classificação final do Campeonato Brasileiro, ficou desta forma, então, que a gente bota aí pra você. O Botafogo, campeão, tricampeão do Brasil, 68, 95 e 2024, 79 pontos, que campanha. Palmeiras, vice, 73, Flamengo, 70, terceiro, Fortaleza, quarto colocado, 68, Internacional com 65, São Paulo com 59. Esses times estão na fase de grupos da Libertadores da América. Corinthians com 56 e Bahia com 53 completam os classificados, mas esses dois disputando a pré-Libertadores. Copa Sul-Americana, Cruzeiro com 52, Vasco 50, Vitória 47, Atlético Mineiro 47, Fluminense 46, Grêmio 45. Juventude com 45 e Bragantino com 44 não conquistaram objetivos para a próxima temporada. E rebaixados, o Atlético Paranaense, que disputou a Série B pela última vez em 2012, está de volta à Série B no ano do seu centenário. Criciúma 38, Atlético Goianiense e Cuiabá com 30. Esses quatro últimos são os rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro no ano de 2025. Santos, Sport, Ceará e Mirassol são os times que ascendem e vão disputar a Série A no ano que vem. Obviamente que o ineditismo parte do Mirassol, equipe do interior de São Paulo. Que tinha até um Novo Horizontino também do interior de São Paulo ali ponteando, mas na última rodada perdeu a vaga conquistada pelo Vozão, pelo Ceará.
que volta a disputar a Série A. E teremos 5 times do Nordeste disputando o Brasileirão de 2025. Gente, é tempo de celebrar, é tempo de reencontrar sua história. Definitivamente, é tempo de Botafogo. Tempo de Botafogo, muito! Foi muito importante na minha vida. É o nosso grande amor. Pra espantar de uma vez o fantasma que surgiu no ano passado. A gente é escolhido por esse amor ao Botafogo. É tempo de Botafogo! Nossa homenagem, mais uma, o glorioso. E nas frases, né, a gente ouviu agora, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, na voz do eterno Belchior. Temos uma outra frase aqui, podemos sorrir, nada mais nos impede. É isso aí mesmo. Também de uma música, também de um samba. Aí. Fundo de quintal. Podemos sorrir, nada mais nos impede. É isso aí, maestro. Lógico, Aragão. Grande fundo de quintal. Ô Luiz, tem uma outra faixa ali que eu tô vendo daqui também, que a gente já tinha visto, né? John, obrigado, né? Por revolucionar nossa história. Né? É a fase do John Textor exatamente a partir do momento que ele assumiu o Botafogo. E o hino do Botafogo, cantado a plenos pulmões. Arthur faixa Jorge aí. falando aqui. Vamos nessa, Carlos Gil. Arthur, só uma palavrinha aqui. Se você pudesse resumir esse ano de tantas emoções, com 2 títulos, daquele Arthur Jorge que chegou ao Brasil em abril. Foi tudo do jeito que você esperava ou até mais além? Foi mais ainda, claramente. Eu não posso dizer que quando cheguei vinha com a convicção de que podíamos ganhar uma Libertadores e um Brasileirão. De todo. Vínhamos para lutar por esses troféus, como pela Copa também. Vínhamos para poder lutar nesse sentido. Mas é muito bom aquilo que eu estou a viver. É um ano extraordinário, é um ano que, como eu já disse aos meus jogadores também, não há história sem coragem e nós fomos uma equipa de grande coragem durante todo este campeonato. Vou pedir desculpas até para perguntar, porque nós estamos ao vivo aqui sobre futuro, né? Conversava sobre isso agora há pouco. Nessa altura, aquilo que eu posso dizer, estou muito feliz no Botafogo. Deixem-me desfrutar, porque a partir daqui poderemos pensar no que quer que seja, mas aquilo que é hoje a minha realidade é Botafogo, e é um Botafogo campeão. Campeão do Brasil e campeão das Américas. Uma boa sorte no Mundial. Obrigado. E o Arthur Jorge, tudo é bom de falar, né? Ele tem a plena dimensão, né, do que dizer, né? De como dizer e por que dizer. Olha aí, 2 gerações. Que imagem, meu Deus, que imagem. Dura é segurar aqui. Bota um nó na garganta aí, Roger Flores. Luiz, eu tava lembrando aqui, né? A gente falou da faixa do Textor, né? Obrigado por revolucionar nossa história. Lembrando que quando ele chegou, ele pediu, acho que 5 anos, né? Ele falou assim, eu acho que daqui a 5 anos o Botafogo começa a brigar pelos títulos e a gente vai botar uma faixa no peito. Foi antes, hein, Luiz? O torcedor tá demais, né? Chorando, se emocionando. Que fase do Botafogo. E olha só, começa já quarta-feira, tem Mundial. E não é uma coisa impossível, não, hein? Para esse time do jeito que tá jogando. Aí Lucas Alter vai abrir a fila ali, junto com o Igor Jesus. Diga, maestro Júnior. Não, eu acho que o mais importante de tudo isso, né, que ganhou, convenceu demais, né? Porque o futebol que o Botafogo jogou, principalmente durante o Campeonato Brasileiro, eu não sei de cabeça agora quantas vezes ficou na liderança do Campeonato Brasileiro. 23 com a de hoje. Essa é uma demonstração de capacidade. Outra coisa que a gente tem que ressaltar é o banco do Botafogo. Júnior Santos lá no começo, né? Foi aquele que deu o pontapé inicial na Libertadores. E na janela, esses jogadores que vieram para complementar. E o Arthur Jorge soube realmente, né, fazer com que esses jogadores que estavam no banco pudessem também dar sua grande contribuição para o time
para o time ser campeão nas duas competições. Bom, a gente tem agora ali o Rubens Lopes, presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, o Júlio Avelar, diretor de competições, o Marcelo, que é da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, e o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, entregando ali o Edinaldo esse primeiro, com a medalha ali para o Alex Telles, depois o chamado Rubinho, né? Depois o Júlio e o Marcelo são os caras que estão fazendo o cerimonial. Então a gente tem aqui Cuiabano, Lucas Alter, Igor Jesus, o primeiro aqui no lado direito da sua tela, Adrielson e Alex Telles fazendo uma foto ou um vídeo ali para do campeonato. Aí o John também com o troféu de goleiro do campeonato, recebendo a sua medalha. Gregory fez o último gol da campanha. Que capricho que é o futebol, né? O Gregory da expulsão há 10 dias em Buenos Aires para fazer o gol da apoteose, olhando para sua medalha ali. Aí Júnior Santos, 20 gols na temporada, artilheiro do Botafogo. Barbosa, que não jogou, suspenso pelo cartão amarelo, recebendo o cumprimento do Júlio, do Marcelo, dirigentes da CBF e da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. E agora no pódio ali, que montado imediatamente para apoteose. E a gente tinha, a CBF tem 3 troféus de campeão brasileiro chamado originais, né? Então, quando a gente tem 3 disputando o título que pode ser definido na mesma rodada, no caso não precisou, tinha um troféu em São Paulo e também um aqui no Newton Santos. E a galera festejando ao som de Bete Carvalho. Para você curtir. E a grande Bete Carvalho, esse fenômeno da história da música brasileira. Ficou um tempo, inclusive, impedida de caminhar, mas na cadeira de roda jamais perdeu o sorriso, jamais perdeu a leveza e esteve sempre ao lado do Botafogo, como um símbolo da torcida botafoguense. Savarino também com o troféu ali, recebendo o troféu de craque do jogo. Foi escolhido, inclusive, pela gente como craque do jogo. E temos aí a festa apoteose dos jogadores e da torcida do Botafogo. Gente, que ano para o Botafogo, se juntando ao Santos de Pelé, ao Flamengo de 2019, para conquistar na mesma temporada a Libertadores da América e o Campeonato Brasileiro. Como é difícil. E o futebol do estado do Rio de Janeiro vivendo um momento único na sua história, né? Conquistando as últimas 3 Libertadores pela primeira vez. Times diferentes da mesma cidade conquistando a competição continental, seja na América do Sul, na CONCACAF, na UEFA. E conquistando também a Copa do Brasil e o Brasileirão este ano, com o Flamengo campeão da Copa do Brasil, o Botafogo campeão brasileiro. E eles se enfrentam dia 2 de fevereiro em Belém, no Estádio Olímpico Mangueirão de Belém do Pará. Imagina a festa. E a CBF está prometendo um novo protocolo de festividade que vai acompanhar os jogos da seleção brasileira a partir do dia 2, abrindo oficialmente a temporada, que começa antes, com os estaduais e tudo, mas abrindo a temporada no dia 2 de fevereiro em Belém. Certamente os ingressos vão ser esgotados amanhã, foram colocados à venda. E Belém, que volta a ter num cenário nacional, né, no Campeonato Brasileiro da Série B, o Repar, o Remo, que subiu da 3ª divisão para a 2ª divisão, encontra o Paysandu na Série B de 2025. E que receberá a Conferência do Clima COP30 na Amazônia Brasileira, em Belém do Pará. Estamos aqui aguardando agora que os últimos jogadores e comissão técnica do Botafogo recebam as medalhas. Já já você tem a sequência do Domingão com o Hulk, sempre muito especial. É óbvio que a torcida do Botafogo não deixa o Newton Santos, 29 anos, esperando por esse momento. Jogadores cantando, torcida e êxtase. Aí você vê o Rafael, o Hugo. E as músicas que marcaram a temporada. É torcedor chorando, torcedor sorrindo, gente se abraçando. 29 anos depois, Gatito Fernandes ali, envolto na bandeira do Paraguai. Hoje ele é titular da seleção paraguaia. Aí ele com a bandeira do Paraguai nas costas, jogou no meio de semana contra o Internacional, fez uma partida impecável.
Tem 222 jogos desde 2017. E o John atualmente é o goleiro titular. Arthur Jorge entrando no ritmo, hein? E vamos de trem da alegria. O domingo quente no Rio de Janeiro. Consagrando o Botafogo campeão do Brasil. Essa música é de 1985, gente. Atenção, vamos lá. Aí, o troféu. Presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, Rubens Lopes, Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. É tempo de reencontrar sua história, é tempo de celebrar, é tempo de soltar o grito que estava engasgado na garganta, é tempo da estrela solitária reluzente nos céus do Brasil. Definitivamente, é tempo de Botafogo, o glorioso levanta a taça de campeão brasileiro de 2024. Homenagem ao Rafael Marlon Freitas. O cara é capitão, não é por acaso.